Lance Esportivo na Bitcom TV, porque já está em contato conosco o técnico do Caxias, Rafael Lacerda, para a gente bater um papo, falar sobre essa preparação do Grená para o Gauchão que começa no dia 28, Gauchão 2021, começa no dia 28 de fevereiro. Tudo bem, Lacerda? Prazer a gente receber aqui na Bitcom mais uma vez. Bom dia, Petrúcio. Bom dia, Marcos Vaz, ouvintes da Bitcom. Prazer falar com vocês novamente. Queríamos ter saudade, né, Lacerda? A gente não se falou depois da virada do ano aí e tal. Boa sorte nessa temporada, tio. Obrigado, Marcos. Obrigado. Agora a gente volta ao convívio normal, né? A gente ficou um pouco devido à parada do campeonato, mas agora retomamos novamente. E quarta semana de treinamento, já teve esse jogo contra o Grêmio no sábado, né? Vitória contra o time sub-20. E em que estágio está a tua equipe aí visando o Campeonato Gaúcho? Processo que, primeiramente, a gente dá muita ênfase na parte física, né, Petrúcio? A gente entende que a gente precisa dar uma base muito boa para esses atletas. O Caxias tem uma competição agora, Gauchão e Copa do Brasil, a gente considera umas competições duríssimas, o nível muito próximo de todas as equipes, muito nivelado. Então a gente deu muita ênfase a essa parte, de dar essa estruturação física para os atletas. Claro que a gente, desde o primeiro dia, introduziu bola no treinamento, não tem como ser diferente, mas o treinamento com bola ele ainda não tem aquela mesma qualidade que ele começa a ter a partir dessa semana. É notório até nos treinamentos já de ontem e de hoje que a perna já está mais solta. O amistoso foi, na minha avaliação, produtivo. A gente mesclou bem as equipes, mas a perna ainda está pesada. A gente não cobrou tanto parte tática ofensiva da equipe. Defensiva a gente já conseguiu organizar, que é o que eu costumo dizer para os atletas, né? Marcar e se defender é mais fácil, né? Difícil é construir. Então, a partir de agora, sim, a gente começa a direcionar uma equipe. Esse amistoso contra o esportivo, a gente começa a direcionar os 11 iniciais. Lógico que ainda não é uma equipe definitiva, tenho certeza que na estreia vai ser diferente, mas a pré-temporada ela está num nível, num estágio muito bom. O planejamento de vocês para a pré-temporada prevê a possibilidade de repente, o Caxias não estrear no final de fevereiro, como estava previsto? Acho que até isso não vai acontecer, porque o Grêmio está envolvido com a Copa do Brasil. Isso, ou de repente até pode jogar com time sub-20, sub-23, não sei. Mas vocês têm essa previsão de repente, ter que estender, talvez, esse período de planejamento por mais uma semana? Sim, Marcos, na verdade, a gente não tem nenhuma informação, a Federação Gaúcha ainda não nos passou nada, mas a gente acompanha pela imprensa, né, as notícias. Contra o Grêmio, provavelmente no dia 28, eu acho que o Caxias não vai estrear. No ano passado, se vamos nos recordar, o Grêmio iniciaria a competição com a equipe sub-23 e não iniciou, né, iniciou com a equipe principal, então acredito que esse ano também não vai iniciar, então a gente não tem definição de nada. A tendência do que a gente vê se encaminhar é de essa partida ser adiada mais para frente, então a gente ficaria fora da primeira rodada. Então a gente ainda não marcou, mas a gente já está se programando que se acontecer a gente vai ter que marcar algum amistoso, porque a Copa do Brasil pode ser no dia 3 de março, de repente vamos ter que estrear na Copa do Brasil, é uma possibilidade. Seria interessante que a gente estreasse no Campeonato Gaúcho, não direto nessa competição, que ela é muito importante para nós, mas por enquanto a gente só tem especulações. Claro que a gente já pensa em todas as maneiras, a gente pensa que se não estrear vai ter que marcar algum amistoso contra uma equipe forte, mas a gente sabe que vai ser difícil de encontrar adversário, porque vai ter sido a primeira rodada, então a gente, por enquanto, é só especulação. Mas a gente já está se planejando para, se caso acontecer, estarmos preparados. Lacerda tem procurado introduzir alguma novidade, enfim, algo diferente do que o Caxias fez, por exemplo, no Gauchão do ano passado, nessa pré-temporada? Pretende acrescentar algum estilo de jogo nesse time? Essa pré-temporada tem servido para isso também, ou pode servir ainda? Sim, Pedro. Em questão de treinamento, sim. A gente, como eu fui atleta, né, parei há pouco tempo, a gente entende que os atletas sempre querem novidades. Se a gente repetir os mesmos treinamentos do ano passado, vira uma rotina normal. Então a gente, principalmente em treinamentos, claro que com as mesmas ideias, mas tu tem que trazer treinos diferentes para os atletas, trazer novidade para manter o grupo sempre motivado.
Em termos de situações de esquema tático, de desenho de equipe, né, modelo de jogo, eu acredito muito na continuidade, né? A gente conversava até a comissão técnica sobre isso. Tu vê diversas equipes que têm um padrão de jogo, né? Mas vamos falar do nosso primeiro adversário, o Grêmio, né? O Grêmio, algumas pessoas criticam, né? Eu vi que o Grêmio agora no final de semana empatou o jogo. Lógico que uma equipe como o Grêmio quer sempre vencer, mas o Grêmio tem um padrão de jogo há muito tempo, né? O Grêmio joga com 2 volantes lado a lado, joga com meia centralizado, joga com beiradas de velocidade e um centroavante de referência. E o Renato acreditou nesse esquema, né? E aí vai dizer, o Grêmio não está bem, vivendo um grande momento. Eu diria que hoje praticamente todos os clubes gostariam de estar na situação do Grêmio, de estar numa final de Copa do Brasil. O Caxias tem o seu padrão, né? Eu mantive os mesmos jogadores praticamente, a gente contratou 6 atletas. E se nós fizermos um levantamento de 2020, lógico, a gente não conseguiu acesso, isso é frustrante. Mas a gente fez um grande Campeonato Gaúcho, fizemos um grande jogo contra o Botafogo aqui. Na Série D, depois de todo o percalço que houve contra o Mirassol, quando a gente esteve completo no primeiro jogo, a gente foi bem superior ao Mirassol. No jogo da volta, a gente perdeu 6 atletas e aí nós tivemos um time todo desconfigurado, né? Mas sim, a gente ainda não conseguiu colocar porque, como eu falei, muita questão física, né, nessas primeiras 3 semanas. Mas a gente pensa, sim, em algumas alternativas, até pelas escolhas de alguns atletas, a gente tem que ter alguma variação, né? A gente viu o caso do São Paulo agora, que manteve o mesmo padrão e as equipes descobriram a maneira de jogar e conseguiu marcar. Mas a gente tem que tentar, sim, alternativas, então a gente tem ideias de treinar alternativas, e aí eu posso, já falei isso numa outra entrevista, eu posso me dar o luxo, vamos dizer assim, de num amistoso, não sei se contra o Esportivo, talvez contra o Aimoré, de a gente jogar de uma maneira totalmente diferente do que a gente vem fazendo. Eu não posso fugir muito do que é o normal, porque senão eu vou mudar por completo e eu não acho certo. Eu acredito que a gente demonstrou um bom futebol em 2020. Então eu posso aproveitar algum amistoso para tentar trazer alguma coisa diferente, dando certo, a gente introduzir durante o campeonato. A propósito da montagem do grupo de jogadores e essa relação comissão técnica com a diretoria, quer dizer, os planos são os mesmos, ou seja, sem grandes investimentos, manutenção da base do grupo, contratações pontuais, agora para essa arrancada da temporada, ou existe já, assim, uma possibilidade do Caxias investir um pouco mais para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro? Assim, Marcos, a gente sabe a realidade do clube hoje. Eu não gosto de ficar aqui falando que não tem investimento, que senão começa aquela história do coitadismo de novo e eu não acho legal. A gente tem que focar no Gauchão e na Copa do Brasil, primeiramente. Lógico que o grande objetivo do Caxias ano passado e esse ano era o campeonato, era a Série D. Mas eu tenho certeza que o ano, e não vai ser esse ano, não vai ser, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande campeonato gaúcho. O ano que acontecer do Caxias não fazer um campeonato gaúcho bom, que faz tempo que isso não acontece, a cobrança ela vai ser gigante. Ela vai ser igual é na Série D. Então a gente não pode pensar assim, não vamos focar no gauchão para deixar para a Série D. Isso não existe no futebol, não existe. O nosso foco agora no momento é o campeonato gaúcho, né? Tem que ser dito, a gente teve que reduzir o custo, né? A nossa folha baixou do ano passado para esse ano, mas é a realidade, eu não estou aqui lamentando, eu estou bem satisfeito com os reforços que chegaram, né? Chegaram mais 2 agora nos últimos dias, então eu não estou aqui para lamentar, estou bem satisfeito. E a Série D, tu tem que pensar depois que tu fizer o Campeonato Gaúcho, depois que tu tiver, se Deus quiser, a gente continuar na Copa do Brasil. Acredito que a Copa do Brasil ela tem que ser uma forma de a gente poder, sim, reforçar o elenco, porque se tu passa de fase, legal, entra uma grana maior para o clube, a gente não pode, aí sim a gente tem que reforçar, a gente tem que trazer mais atletas, 1 ou 2, porque como tem o dinheiro, então a gente tem que aproveitar para isso, para daí pensar na Série D. Então o nosso principal objetivo no momento é fazer um grande Campeonato Gaúcho. Nós temos a gente traçou grandes objetivos dentro desse campeonato, e na Copa do Brasil eu não preciso nem falar que o nosso objetivo é de classificar e depois sim, focar na Série D.
No jogo de sábado, você utilizou o John Clay em 2 posições, né? O Caxias conseguiu encontrar ele no mercado, até por ser um cara que estava há um tempo sem jogar, mas que o Caxias aposta muito na recuperação do jogador. Para jogar do lado, há uma exigência física um pouco maior, né? Como é que ele está nesse sentido também, né? Já que é um atleta que, por um tempo maior parado, exige uma preparação especial. Pedro, eu vou falar a situação do John. Quando o John Clay se apresentou aqui, a gente se surpreendeu muito com a parte física dele. O John Clay, quando esteve no CSA, ele enfrentava problemas de condicionamento físico, em alguns momentos não conseguia jogar os 90 minutos, né? Mas teve uma grande fase no CSA. Quando ele foi para o Marítimo, em conversa que eu tive com ele, o John Clay colocou um foco na carreira dele, um jogador de 25 anos com um potencial absurdo, né? O atleta começou a se cuidar, fez treinamentos especiais, ele contratou um profissional, né? Às vezes é bom a gente falar isso, porque às vezes o atleta ele é muito criticado, né, por não se cuidar, por não ser profissional. E o John Clay, ele contratou um profissional para cuidar dessa parte física dele. Então, hoje, o John Clay foi um dos atletas que se apresentou na melhor condição física aqui no Caxias, tá? Então, eu já tinha a intenção de usar o John Clay pelo lado do campo, porque é um atleta que preenche muito a área. Hoje em dia, os jogadores de beirada, de velocidade, eles estão muito nessa questão de jogar pelo lado, jogar de velocidade e marcar o lateral. Em conversas que eu tive com outros treinadores do John Clay, como o caso do Marcelo Cabo, que foi treinador dele na CSA e hoje está no Atlético Goianiense, era essa função que o John Clay exercia no CSA, né? De primeiro momento é a posição que eu penso em utilizá-lo para dar uma verticalidade maior na nossa equipe, por ter um companheiro ali para o centroavante que estiver jogando, que às vezes o centroavante ele fica muito isolado. Então a gente está com uma perspectiva muito boa, principalmente pelo nível físico que o atleta se apresentou. Então a gente tem que salientar isso, que o atleta chegou com uma condição física extraordinária, muito boa. Qual é o nível, Lacerda, de desafio? Ou por outra, o desafio, no teu caso, como profissional, dando sequência ao trabalho do Caxias, ele se renova agora? Com certeza, Marcos. Eu estou muito motivado. Pode ter certeza que eu estou muito mais motivado do que foi no ano passado. Apesar de no ano passado ser o meu primeiro trabalho, eu estou muito mais agora. Muitas pessoas falaram que eu deveria ter saído depois do Campeonato Gaúcho, muitas pessoas, quando vieram as propostas de clubes até de divisão superior, mas eu queria o desafio da Série D, não me arrependo. Quando teve a nossa eliminação, 2 dias depois a direção me chamou para renovação, não pensei 2 vezes, acertei a renovação, acertamos em 5 minutos, a gente acertou a nossa renovação. Estou extremamente motivado, principalmente pelo respaldo que a direção dá no meu trabalho. A direção, ela vive o dia a dia aqui, sabe o quanto a gente trabalha, sabe o quanto a gente vive o clube, né? E é um desafio que eu não tenho medo de encarar. A pressão ela é maior, sim, porque a gente foi vice-campeão ano passado, porque o Caxias fez uma grande campanha, foi campeão do primeiro turno, mas eu costumo dizer que quem não quer pressão não pode trabalhar no futebol. Eu estou acostumado com isso já de quando eu era atleta, então não só eu, mas todo o grupo está extremamente motivado. Um dos motivos que me fez aceitar ficar na hora foi a questão de a manutenção do elenco. Sim, eu confio muito no grupo. Eu sei que ano passado teve vários problemas, várias coisas. A gente, às vezes, nas entrevistas, a gente não falava sobre futebol, né? Como foi o caso lá em Mirassol. A gente falou muito pouco sobre o porquê da eliminação, muito pouco sobre os 6 desfalques que eu tive, um time que nunca tinha jogado junto, né? Então a gente espera esse ano baixar a cabeça, trabalhar, que é o que a gente está fazendo. E esse desafio ele é muito bom, ele é gostoso e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato gaúcho, mas para isso a gente está se preparando muito, porque não é fácil, o campeonato é muito equilibrado. Lacerda, seja conduzindo o Caxias a voos mais altos ou seja fora do Caxias, eu sei que tu busca sempre te qualificar e tem a ambição do crescimento na carreira, né? Tu já tem uma ideia do que a CBF pode exigir em termos de licença de treinador, porque isso vem acontecendo de ano a ano, de divisão a divisão, né? E até a possibilidade de tu também entrar, né, nessas qualificações da CBF. Sim, as qualificações que a CBF exige hoje para te trabalhar na Série A é licença A, né?
E muitas vezes a CBF até, em alguns casos, acho que liberava. Eu finalizei agora o curso B, né? Vou iniciar o curso A da CBF, e quando no meu caso, ex-jogador, tu para de jogar, tu não começa na C, tem que ter, para te iniciar na A, tu tem que ter 5 anos como treinador profissional, e eu tinha apenas 1 ano, né? Então eu tive que fazer o curso B, que eu estou finalizando, para iniciar o A. Hoje a única exigência da CBF é na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem que ter a licença A, né? E até, Petrúcio, assim, a gente escuta muitas, às vezes, questionamentos que tu não aprende nada no curso. Não, é mentira, né? O curso é muito bom, a troca de conhecimento com outros treinadores, tu entra no ambiente deles, tu troca muita informação com treinadores, com professores. Não sei se vocês vão recordar o caso que está acontecendo no Goiás. O Goiás efetivou o auxiliar da casa, que eu não vou recordar o nome da Glauber Ramos? Não, é o outro. O outro. Eu não vou lembrar o nome agora, mas foi o Glauber, na verdade, ele era o auxiliar da Sub-20 do Goiás. Só que o treinador da Sub-20 do Goiás, que eu estou tentando lembrar o nome, na minha época ele estava lá como auxiliar, ele não tem o curso A. Então o que aconteceu? Esse treinador, ele fica como auxiliar no banco de reservas, e quem comanda o time, quem dá a coletiva e quem pode ficar na beira do campo é o Glauber, porque o Glauber, ele tem a licença A. Então hoje a CBF ela exige só a licença A na Série A do Brasileiro, mas eu acredito que num período muito curto vai começar a exigir na Série B, vai começar a exigir na Série C, na Série D. Tem um campeonato estadual desse ano, não sei qual. Eu escutei um comentário que talvez o Mineiro vai ter exigência da licença da CBF. Então isso vai virar um processo. Confesso que escutei muitas coisas que não é um curso tão bom, mas não, eu que fiz o curso B e vou iniciar o A agora, é um curso muito bom de se fazer. É o Augusto César. Augusto César, exatamente. O Augusto era o treinador e o Glauber é o auxiliar. Como o Augusto não tinha licença A, quem dá o dia a dia do treino com certeza é o Augusto, né? Eu tenho amigos no Goiás, mas quem pode ficar na beira do campo e dar entrevista coletiva no final do jogo é o Glauber. Lacerda, desses amistosos aí, ok, né? Tá dentro daquilo que vocês planejaram também, vai subindo gradativamente de exigência. O de sábado é no Centenário, é fora, vai ser jogo treino, vai ser amistoso. Qual é o perfil desse jogo contra o Esportivo? Esse jogo, a gente procurou todos os adversários, né? Primeiro o Grêmio, o Esportivo, a Aimoré e para finalizar o Novo Hamburgo. Geralmente a gente faz sempre o primeiro jogo treino, que era com o sindicato. Esse ano foi com o Grêmio, roupa de treino. O segundo era para ser amistoso contra o Esportivo, mas a pedido, eu não sei direito, mas parece que foi um pedido do Esportivo, por ser o primeiro jogo, o primeiro amistoso do Esportivo, então vai ser a caráter de jogo treino, né? Vai ser aqui no Centenário, no sábado à tarde, mas é com roupa de treinamento, mas acredito que deva ser liberado para a imprensa, né? Acho que torcida não, que é um padrão ainda, mas para a imprensa é liberado. Infelizmente eu sei que para vocês é ruim, por questão de numeração, mas foi um pedido do Esportivo, então no sábado é roupa de treino, mas no outro final de semana contra o Aimoré e Novo Hamburgo, já é fardamento, roupa de jogo, daí fica melhor para o trabalho de vocês também. Fechamos, Vasco, mais algum questionamento? Claro, não, tá ótimo. Não, vai ter bastante tempo para conversar com o Lacerda, claro, desde que ele possa nos atender, mas eu acho que já deu para nós situar o torcedor do Caxias e também aquilo que pensa o Lacerda sobre essa temporada. Lacerda, obrigado pela atenção e uma boa pré-temporada aí. Agradeço o convite de vocês, abraço Petrúcio, abraço Marco Vaz, abraço aos torcedores do Caxias também. Valeu. Um grande abraço, valeu.